Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse tempo, nessa semana passada, nós estamos vendo o Apocalipse de São João. E nessa leitura de hoje, João, vendo todas aquelas imagens que Deus estava mostrando para ele, agora, nessa leitura de hoje, João escuta novamente a voz do céu, e agora a voz diz: vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. E ele foi até o anjo para pegar esse livro. E a voz vinda do céu disse: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Aí João diz: peguei na mão do anjo o livrinho e comi. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então a voz disse: deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Aqui nesse texto, nós temos o ministério do profeta, o ministério profético, que ele tem duas vertentes: anunciar e denunciar. Estimular o bem, que é o anúncio do Evangelho, e denunciar o mal. É a denúncia. O profeta não é só aquele que anuncia, às vezes com palavras, com a pregação, com a música, mas é aquele que principalmente deve denunciar o mal, para que aqueles que vivem de acordo com o mal, ou estão entrando no mal, possam voltar-se a Deus. Mas antes de vivermos essa grande missão do profetismo, do anúncio, da denúncia, nós devemos nos alimentar da palavra. Profeta que é profeta, só é profeta se tem dentro de si a palavra encarnada. A palavra de Deus. E a palavra de Deus é alguém, é o Cristo. Então o Cristo precisa estar encarnado em mim, para que eu seja verdadeiramente um profeta. Profeta é aquele que é boca de Deus. Profeta é apenas a boca. A palavra é Deus. A palavra, como diz, é o Cristo encarnado, o Verbo encarnado. Eu sou apenas a boca que fala. O profeta é apenas a boca. A palavra que salva é o Cristo, não o profeta que salva. O profeta deve ter a palavra de Deus encarnada dentro de si, fixada no coração, na mente. O profeta não fala por si só, não pode falar por si só, não fala o que bem quer e não fala as suas ideias. Muitas vezes é o que nós vemos muito daqueles que se dizem profetas, mas falam por si só. Falam ideias próprias. Ideias próprias. Infelizmente nós vemos muito isso. Aquele que sobe no púlpito, que pega a palavra, ou prega em qualquer lugar que for, ou canta a palavra, né? A palavra musicada. Como aqui o Jarles cantou, bem cantado, o refrão desse salmo, e que é o centro dessa liturgia. No final nós cantaremos de novo o refrão para rezar. Aquele que prega, aquele que anuncia, seja de qual forma for, aquele que canta a palavra, ele precisa falar o que Deus fala. E, infelizmente, aqueles que falam suas ideias,
E pior ainda são aqueles que com suas ideias falam o que é contrário ao que a igreja sempre ensinou desde todos os séculos. Desde o Cristo, os apóstolos e até chegar a nós aqui. Quando aquele que é chamado a ser profeta fala o que é contrário ao que Deus sempre ensinou. E às vezes camuflado, usando de Deus para falar suas ideias e com isso levando os outros, as pessoas, ao erro. O profeta é o canal para que Deus fale ao povo. Para que Deus fale, não eu. Não sou eu que falo, é Deus que deve falar. Por isso, o profeta deve extinguir de si toda e qualquer ideia própria. Ou qualquer, e ainda mais isso aí deve exterminar qualquer ideia que é contrária ao Evangelho e contrária ao que a igreja sempre nos ensinou por meio da revelação. Será doce ao paladar. Foi isso que João escutou. Que essa palavra vai ser doce ao paladar. Veja, o chamado de Deus vai ser doce ao paladar. Quando Deus nos chama, isso nos alegra. O chamado de Deus, isso é doce. Quando nós escutamos a voz de Deus, isso chega até nós como o mel. O se alimentar da palavra, quando nós fazemos o estudo da palavra, quando nós adentramos na palavra, para que ela fique fixada na mente, no coração, que esteja à frente dos nossos olhos, para nos direcionar o caminho, isso é doce ao nosso paladar. O ministério profético do anúncio, de anunciar a palavra, de chegar aqui como eu estou e anunciar a palavra, isso é doce ao paladar. Agora, João fala que será amargo no estômago. A segunda missão do profeta, que é denunciar o mal, isso será amargo, tanto para o profeta, porque ele sofrerá resistência, ele sofrerá perseguição daqueles que sentirão o amargor de ouvir a palavra, a verdade, a denúncia, e isso ir contra aquilo que está vivendo de mentira e de erro. Quando a palavra de Deus, que vem pela boca do profeta, por meio da denúncia, no profeta isso será amargo no estômago, porque ele vai sofrer perseguição. O mundo vai odiar aquele que pregar a verdade. O mundo que está imerso nas trevas vai odiar aquele que anuncia a luz. Aquele que é a luz, porque nós somos luz. Não somos chamados a ser luz, nós somos luz do mundo. Nós podemos perder a luz, podemos estar ofuscados pelo mundo, mas nós teremos sempre essa missão de ser luz e ser sal na terra. Portanto, quando nós denunciamos, quando o Senhor nos manda denunciar o mal, isso vai ser amargo para nós, mas principalmente isso vai ser amargo para aquele que está vivendo na mentira e o anúncio da verdade contra a mentira que ele está vivendo. Vai ser amargo para aquele que está vivendo nas trevas e não quer sair das trevas. Será amargo para aquele que está vivendo no pecado e não quer sair do pecado, mas fica até usando às vezes, traduzindo erroneamente as palavras de Deus para se justificar no seu erro. O mundo resistirá a crer na mensagem de Jesus, como resistiu naquela época, como continuou a resistir e como hoje continua resistindo à palavra do Evangelho. E se voltará contra os mensageiros da palavra, nós. Isso foi o que todos os profetas viveram desde o Antigo Testamento. Isso foi o que Jesus viveu, o que os apóstolos viveram, o que a igreja viveu, e isso é o que nós estamos vivendo. Muita coisa nós já não podemos falar. No púlpito, nas pregações, cada vez mais as leis do mundo estão indo contrária ao Evangelho. E aqueles que são chamados a ser boca de Deus, a anunciar e denunciar, eles querem calar, às vezes amordaçar. Mas veja, aquele que é profeta é cheio do Espírito, e o Espírito Santo é criativo. Quando Jesus falava e era perseguido, ele falava por meio de quê? De parábolas. E ele diz para que os olhos daqueles que estão vivendo no erro não vejam, os ouvidos não ouçam, mas aqueles sim, a quem é direcionada a palavra, e aqueles que acolhem vão entender.
Portanto, nos dias de hoje, nós precisamos voltar a aprender com o mestre das parábolas, com Jesus. Quando o mundo vai colocando leis para amordaçar aqueles que devem ser profetas, nós devemos voltar a falar em parábolas. E é isso que nós devemos falar, nunca nos calar, mas falemos em parábolas, porque entenderão. Aqueles a quem é direcionada a palavra vão entender. Mas saiba, meus irmãos, que cada vez mais o mundo sentirá repulsa da palavra. Quanto mais mergulhados na mentira, sentirão aversão à verdade. Quanto mais mergulhados nas trevas, sentirão repulsa e amargor da luz. Mas nós precisamos testemunhar e ser testemunhas vivas dessa palavra. O profeta anuncia a palavra, como eu disse, seja com a pregação, o ensino, a canção. Mas tudo isso só fará efeito se aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino e aquilo que eu canto estiver de acordo com aquilo que eu vivo, estiver de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Por isso o profeta deve todos os dias alimentar-se dessa palavra. Aquilo que eu prego só fará efeito na vida das pessoas, seja o anúncio ou a denúncia, se eu vivo já isso, se eu busco viver isso, se eu busco viver o que eu canto, se o que eu canto eu já estou buscando viver, se o que eu prego eu já tento viver, e se o que eu prego eu busco a todo momento viver. Se o profeta busca a intimidade com a palavra, as pessoas só escutarão e aquilo entrará como uma espada de dois gumes para salvar, se o profeta vive uma intimidade com o Senhor. Porque quanto mais eu vivo uma intimidade com Deus, mais Deus vai se tornando um em mim. Por isso, a vivência da palavra é importantíssima. E o Salmo de hoje nos acrescenta muito. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Deus deve ser a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. A fonte de todo júbilo deve ser a palavra encarnada em nós. O salmista diz: minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Ter como conselheiro e amigo os mandamentos do Senhor, e sempre encontrar alegria nos seus preceitos e na lei do Senhor Deus. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. O que tem sido o teu maior tesouro? O que está no teu coração como centro? É Deus ou outras coisas? A maior riqueza, o maior tesouro deve ser o Cristo em nós. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O Senhor deve ser o ar que nós respiramos. Assim como nós desejamos oxigênio e nós não vivemos sem o ar para respirar, da mesma forma a palavra de Deus deve ser o ar que eu respiro todos os dias. Como eu anseio pelo ar, eu devo buscar esse anseio pelo esse ar que é a palavra de Deus e que me dá vida, e que dá vida aos outros quando encarna em mim. Quando nós recebemos esse ser profeta, no batismo, quando nós fomos, cada um a seu tempo foi batizado, nós recebemos esse munus e Cristo de ser profeta, sacerdote e rei. Nós participamos dessa missão tripla de Jesus. Aí nós nos tornamos templos do Espírito Santo, templos de Deus, sacrários vivos do Senhor, lugar onde a palavra de Deus precisa estar encarnada. Ontem no Evangelho, nós vimos Jesus diante de Jerusalém chorando, porque viu a depravação de Jerusalém, a depravação do povo, e vendo também a futura destruição daquela cidade e do povo. Hoje Jesus sai daquele monte, que ele chorando via Jerusalém, e vai direto entra em Jerusalém, nas muralhas, e vai direto ao templo, pega o chicote e expulsa os vendedores, aqueles que estavam no templo corrompendo. Meus irmãos, o Senhor fala aquilo que nós devemos fazer. Ele disse: minha casa será casa de oração. Precisamos ter zelo pela casa, pelo templo do Senhor, mas principalmente por esse templo que recebemos o próprio Cristo dentro de nós, o próprio Espírito em nós. O zelo por tua casa me consome e deve me consumir
o zelo pela casa do Senhor. Então eu preciso ter zelo por mim, pelo meu corpo, pela minha alma, que é templo do Senhor. Assim como Jesus expulsou os vendedores e todos aqueles que corrompiam o templo, eu preciso expulsar da minha vida tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é escuridão. O que temos feito do nosso ministério, seja o ministério da pregação, o ministério da música, o ministério do ensino, precisamos limpar a cada dia esse templo, tirando todo erro, toda mentira, todo pecado, para que nós sejamos verdadeiros instrumentos e canais da graça. Um cano, quando está cheio de sujeira, ele não passa água límpida. Mas se ele está limpo, tirado toda a sujeira, a água límpida vai passar e vai chegar a quem deve chegar. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuraram matar Jesus, porque ele começou a tirar o mal. E começou todos os dias a ensinar no templo e a denunciar o mal. Foi ali que Jesus começou a falar mais, raça de víboras, contra os doutores da lei, contra os fariseus, saduceus. E mais aí eles tiveram ódio de Jesus. O mundo vai ter ódio de nós também. Quando nós anunciarmos com palavras, mas principalmente com a nossa vida. A nossa vida vivida, verdadeiramente o Evangelho vai causar repulsa e amargor nas pessoas e no mundo. Mas é isso que nós devemos fazer. Vamos cantar o refrão do Salmo para terminar e rezar. Meus irmãos, feche os teus olhos e perceba o que é que na tua alma, no templo que é você, nós que somos templos do Espírito Santo, o que tem afastado de Deus, o que tem sujado a tua alma, o templo que é você, que é templo do Espírito Santo, que é templo onde habita o Senhor. Se tem amargurado somente pelas perseguições, isso não. Mas se o nosso coração tem amargurado porque nós estamos vivendo o erro e querendo viver no erro, a palavra de Deus precisa vir e ser como espada de dois gumes para trazer o doce que é a palavra. Cantemos. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor, como é doce ao paladar vossa palavra. E aqui eu peço a graça do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, faz com que a palavra de Deus ela seja doce ao nosso paladar. Como é doce ao Espírito Santo, vai cantando. Vossa palavra, Espírito Santo, faz isso ó dentro Senhor, como é doce ao paladar, vossa palavra. E aqui eu peço ao Santo Espírito que assim como Jesus expulsou todos os vendedores do templo, como ele expulsou todo o mal e trouxe novamente o zelo pela casa de Deus, que tu, ó Espírito Santo, possa limpar o templo que somos nós. Limpa de todo pecado, de toda mentira, de toda ilusão do mundo. Como é doce ao paladar vossa palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, porque tu nos dá essa oportunidade de sermos novamente templos teus e escutar a tua palavra, que é doce ao nosso paladar e que deve continuar sendo durante toda a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.